Olá, meu nome é Lucas e eu sou instrutor Sigma. Então, continuando com as videoaulas sobre os KPIs, o próximo que eu vou estar mostrando aqui é o relatório de funcionário, que também se encaixa como um KPI, pois ele tem extrema importância dentro da manutenção para eu estar visualizando tudo que meu funcionário já fez, tudo que está vinculado a ele e todas as horas trabalhadas posteriormente. O acompanhamento do trabalho do mantenedor é fundamental para verificar o seu desempenho e, assim, poder realizar comparações entre os demais. Podemos definir estratégias de qual tipo de serviço ele se sai melhor, fazendo média entre os serviços realizados para definição de tempo das execuções de tarefas, entre outros itens que iremos verificar abaixo. Então esse aqui é um exemplo de um relatório por funcionário que eu tenho aqui. Então eu tenho o código desse meu funcionário, o código 004 que foi destinado a ele, então podemos ver que é o mesmo funcionário aqui. O código das OS que estão vinculadas a ele, então cada uma dessas linhas aqui corresponde a uma S diferente. Nessa OS, então, eu posso verificar o dia que ele trabalhou, dentro desse dia, o horário que ele iniciou o trabalho e o horário que ele finalizou. Então, vou enxergar o tempo total desse trabalho que ele executou. E a descrição desse serviço. Então, este aqui é um exemplo dentro do Sigma PDCA de relatório que a gente tem de funcionário. Mas a gente pode ver aqui que são informações básicas que qualquer outro tipo de relatório deveria trazer. Então, em cima dessas informações aqui, eu posso estar verificando que ele não foi tão efetivo, por exemplo, na lubrificação, mas na preventiva ele já é mais eficaz. E assim por diante, eu consigo comparar diversos tipos de serviços que ele já executou e sempre indicá-lo para fazer o serviço no qual ele é mais competente ou melhorar aquilo que ele não é tão bom. Um outro exemplo que eu tenho aqui de relatório, esse relatório geral aqui de vários funcionários, onde eu tenho, por exemplo, as horas disponíveis desse meu funcionário no período que eu pesquisei. Então tenho as horas totais que ele teria para trabalhar, as horas que de fato ele trabalhou, o tempo que ele realizou hora extra nesse período, eu tenho a eficiência dele, então o quão eficiente ele foi nas ordens de serviço de acordo com o estimado para as mesmas. Então, por exemplo, ele deveria executar determinadas ordens de serviço lá em 1 ou 2, 3 horas, porém ele acabou levando mais tempo do que isso, ele sempre levava mais tempo, então a eficiência dele ficou um pouco abaixo. Se o tempo estimado estava em 1 hora e ele executou em 1 hora, a eficiência dele ficaria em 100%. Porém, aqui ele levou mais tempo, então a eficiência dele, no geral, nesse período que eu pesquisei aqui, ficou de 35%. Então eu sempre tenho que verificar a eficiência de acordo com o serviço que ele executou. Eu tenho que saber por que essa eficiência está baixa. Pode acontecer situações onde esse funcionário ele estava apenas aguardando lá a liberação da máquina, então o tempo de trabalho dele naquela ordem de serviço foi grande. Porém, eu tenho que analisar essas informações. Ele de fato estava trabalhando ou tinha alguma pendência que impedia ele de estar executando o serviço, falta de material, aguardando requisição de material, aguardando a produção liberar a máquina. Esses são diversos motivos que podem fazer a eficiência do funcionário ficar abaixo. E também a mais óbvia é que o funcionário ele não está sendo eficiente o suficiente, né? Ele não está tão apto assim para o serviço, então tem que tentar melhorar essa eficiência dele. E tem a questão da produtividade também, que eu posso estar verificando através do tempo que ele tinha disponível e o tempo que realmente ele utilizou. Essa produtividade aqui, ela pode ficar muito baixo devido à falta de lançamento de horas nas ordens de serviço. Então, muitas vezes por parte da manutenção, dos manutentores principalmente, eles acabam tendo um pouco de dificuldade em
tá fazendo diversos lançamentos em ordem de serviço. Eles gostam de coisas mais práticas, né? Assim como todo mundo gosta de serviço prático, então eles acabam não fazendo o lançamento da forma correta. Então sempre é interessante verificar a produtividade do funcionário e verificar ali por que ele não está com as horas lançadas. Então esse é um indicador que você poderia cobrar dele para estar tendo essa produtividade mais próxima do real possível. Um outro exemplo aqui de relatório por funcionário, eu vou estar verificando de um funcionário específico, de uma forma resumida, quantas e quais OS foram destinados a ele. Então eu tenho aqui o funcionário, por exemplo, Israel Pereira, eu tenho 3 ordens de serviço indicadas para ele, no determinado período aqui, cada uma das linhas indicando o número da OS e a descrição dela, trazendo lá o início, fim e total. É um relatório mais completo que traz a descrição do problema e o tempo total de trabalho. Então, uma consideração final sobre esse item é que é sempre importante estar acompanhando os funcionários, o dia a dia deles, para verificar quais as dificuldades e como comandar melhor a equipe de manutenção. Um outro indicador aqui é o índice de eficiência na OS. Então foi aquela mesma informação que eu comentei anteriormente sobre o tempo que estava estimado para executar um serviço, né, 1h20, ele executou 1h15. Então 5 minutos a menos. A eficiência dele ficou 106%. E assim por diante em todas as OS. Então nesse aqui estava estimado em 1 hora, ele executou em 5. A eficiência dele ficou 26 nessa OS. Então o sistema, né, o Sigma, ele vai fazer uma mediação de todas as ordens de serviços que tiverem eficiência ali e vai dar no final um total geral dessa eficiência do funcionário no período que você procurar. Então, até a próxima aula. Agradeço a atenção de todos.